tarde a todos. Um privilégio para mim estar aqui, mais uma vez, no Tribunal Superior do Trabalho, na INAMAT. Eu agradeço imensamente ao ministro João Oreste Dallazen pelo honroso convite de aqui estar. Cumprimento os eminentes colegas de mesa, os senhores ministros, colegas, professores, juízes, desembargadores que estão presentes na assistência. Enfim, peço desculpa só de não ter estado aqui antes, eu estava lá, é que eu precisava fazer uma série de acertos e por isto, mas, enfim, é uma honra muito grande estar aqui, eu só não estava aqui dentro da sala. E a mim cabe um tema muito difícil, permito-me dizer, que é, na visão do processo civil, trazer um pouco do Código de Processo Civil para cultores, estudiosos e aplicadores do direito do trabalho. Né? E como disse muito bem o professor Homero, com relação, temos um problema da CLT, né, que é justamente o 769. E o que o Senado quis fazer foi, com a devida vênia, justamente o oposto. Foi falar, e se disse bem ou mal o Senado, essa é uma outra história, é essa discussão que, ao meu ver, existe, é justamente dizer, e teremos que saber se isto prevalecer, se a versão do Senado prevalecer, é saber se a CLT fica longe do CPC, justamente o oposto. É exatamente o oposto do que queria a comissão de juristas e é exatamente, na minha opinião, o oposto do que quer o Senado, a Câmara dos Deputados. E aí os problemas que vão vir, aí estou absolutamente de acordo com Vossa Excelência quando põe a questão. Então, essa é a dificuldade, porque havendo o 769, a questão é saber qual é o impacto do 14 do Senado em relação ao 769, por ser lei posterior, e que, aí é que está, com uma outra forma relacional, outro texto, né? Mas quer passar a seguinte regra: CLT, CLT, CPC, CPC, processo do trabalho de um lado, processo civil do outro, porque há mil problemas, mil questões em todos os sentidos, culturais, estruturais e de matéria. Né, respeitando, inclusive, a concepção do direito material. Então, isso só torna o desafio, lógico, muito mais prazeroso, mas extremamente mais difícil, ainda mais para um final de tarde, onde, pelo que eu vi, a temperatura chegou aos 30 graus, 13% de umidade. Os prezados colegas processualistas civis, professor Fred Didier Júnior, professor Luiz Henrique Volpe Camargo, não é o que aconteceu no Senado, não é justamente o oposto? O professor Luiz Henrique Volpe Camargo é testemunha ocular, porque ele era assessor do senador. Né? Foi exatamente contra. Tira esse negócio daqui, é justamente o oposto, data máxima vênia. E, por favor, não me culpem, aqui eu sou simplesmente alguém que traz ideias. Não é o meu código, eu sempre digo que fosse o meu código, seria um código diferente. Seria certamente muito melhor. Né? Cheio das minhas próprias esquisitices, na minha opinião, seria melhor para mim, né? Mas, enfim, o código não é para mim. Bom, tudo isso para falar do que temos. Como bem disseram os colegas que me precederam, enfim, isso é um fato, nós ainda vivenciamos o último estágio do processo legislativo. Né? Então, ainda é hora, na minha opinião, de nos informarmos sobre o que o tal do novo Código do Processo Civil quer dizer. Tanto na perspectiva do que foi aprovado no Senado Federal em dezembro de 2010, seja naquilo que foi aprovado finalmente em março de 2014, portanto, 6 meses atrás, na Câmara dos Deputados. E agora vivemos desde abril de 2014, março, abril deste ano, esta última etapa, com a devolução do projeto da Câmara ao Senado. Não há uma revogação de projetos, há convivência de projetos. Em tese, os senadores podem pegar o da Câmara e jogar fora. E falar, eu prefiro o do Senado. E a recíproca pode ser verdadeira. Não consta que isto aconteça. Né? As informações que temos dos colegas que estão lá trabalhando, alguns, inclusive, da comissão original de juristas, professora Tereza Rudolphin Wamber, ministro Luiz Fux, professor José Roberto Santos Bedac, professor Paulo César Pinheiro Carneiro, as informações que, vez ou outra, nós conseguimos ter acesso é justamente de que há uma tendência de absorver muito da Câmara em relação ao projeto do Senado. O Senado trabalhou em 4 meses, a Câmara trabalhou em 4 anos. Então, obviamente, e falo isso com absoluta tranquilidade,
muito mais tempo pensado, muita mais reflexão, muito mais cuidado, muito mais esmero no projeto da Câmara do que em relação ao Senado, até por outras razões também, mas até pelo tempo em que a Câmara pôde trabalhar em relação a isso. Mas eu diria sempre muito prematuro, pelo menos na minha visão, eu não afirmo isso. Vários colegas afirmam, eu respeito. Eu não afirmo que vai prevalecer isto ou vai prevalecer aquilo. Estamos em ano de eleição, a Copa já foi uma tragédia, a eleição está indo, começou com tragédia séria, que impactou inclusive o calendário eleitoral, me refiro, né, ao falecimento trágico de um dos grandes candidatos, independente de votarmos ou não nele, mas objetivamente isso impactou o calendário político brasileiro e, enfim, quem viver, verá. Espero que todos nós possamos viver e ver o que acontece, não só com as eleições, mas também com esse monte de leis, inclusive esta, o que prevalecerá, sei quando prevalecerá. Dito isto, trago dois grandes blocos de reflexões, já que, como bem disse o ministro Oreste Dallazen, a minha proposta é falar de princípios. Falarei um pouco de princípios constitucionais e falarei um pouco dos princípios infraconstitucionais. Ambos projetos, e, na verdade, até antes disso, o anteprojeto da Comissão de Juristas também é muito enfático em termos de princípios. E, permito-me dizer, muito diferente do Código Buzaide, muito diferente da CLT, enquanto texto. Não aquilo que nós fazemos com base na CLT, nós extraímos princípios da CLT e nós, sem dúvida, extraímos princípios do Código de Processo Civil. Mas ambos os projetos, seguindo, em alguma medida, o que já propunha a Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux, é muito forte na principiologia, tanto constitucional como depois a infraconstitucional. Dentro da principiologia constitucional, gosto sempre de lembrar de que, de alguma forma, os projetos absorveram aquilo que, a mim, me parece, deve ser destacado como modelo constitucional do direito processual civil, mas que vai valer para o trabalhista, vai valer para o penal, vai valer para um tributário, vai valer para um processo administrativo e assim por diante. Em última análise, como todos nós sabemos, a Constituição Federal de 88, muito diferentemente do que se dava com relação às constituições anteriores, é repleta de ideologia constitucional para todos os campos do direito, inclusive para o processo estatal. No fundo, a Constituição Federal ela se preocupa e se ocupa bastante com a configuração constitucional do judiciário, não só em termos de estruturação orgânica, basta dizer que a Justiça do Trabalho ela é toda ela desenhada a partir da Constituição, diretamente, inclusive a possibilidade de lei estabelecer competência para o Tribunal Superior do Trabalho, é uma delegação constitucional que inexiste na perspectiva constitucional para um STJ ou para um STF, onde o correto é dizer que a competência é exclusivamente constitucional, taxativamente prevista na Constituição, e o lado mais, não só orgânico, mas também no sentido daquilo que o judiciário, em suas diversas facetas de competência, fará. Né? Esse talvez seja o lado, aliás, mais divulgado do modelo constitucional, justamente os princípios constitucionais que incidem sobre o processo jurisdicional, sobre o processo estatal jurisdicional. Não é o caso, evidentemente, aqui, permito-me, de falar de princípios constitucionais do processo, mas apenas de chamar a atenção de todos de que, do primeiro artigo ao 11º artigo de ambos os projetos, tanto na versão Senado como na versão Câmara, isso é verdade também quando se olha retroativamente para o anteprojeto, essa principiologia está de uma forma mais ou menos clara, mais ou menos absorvida. O artigo 1º do Senado, aliás, é extremamente claro, extremamente direto. Não lendo o texto, mas me referindo à norma jurídica de lá extraída, o artigo 1º do Senado bem poderia ser lido, interpretado e aplicado da seguinte forma: por favor, ao acabar a leitura deste artigo 1º, não prossiga na leitura do Código. Leia a Constituição.
e extraia da Constituição todas as normas relativas ao processo civil, trabalhista, penal. Depois, bem compreendidas as normas constitucionais processuais, prossiga a leitura deste Código. Esse é o artigo 1º do Senado. Né? Alguns dirão isso é inútil, porque a força normativa da Constituição, por evidente, não depende de previsão legislativa. Inútil, na minha humilde opinião, o artigo 1º da Câmara, que dá a falsa impressão que o Código se rege pelo Código, ponto. Coisa que nem o Código atual prevê. O Código e o direito processual civil tendem a ser confundidos no artigo 1º da Câmara. Bom, mas isso não quer dizer que não se aplicará à Constituição. Não, de fato, não. A força normativa da Constituição, como todos nós sabemos, está acima do artigo 1º do projeto da Câmara e, evidentemente, também está acima do artigo 1º do Senado. Mas, numa perspectiva, isso é muito forte na Comissão de Juristas, isso é muito forte no anteprojeto, isso é muito forte na exposição de motivos do anteprojeto. Uma das grandes finalidades, uma das grandes propostas de um novo Código de Processo Civil é tornar certas coisas, por mais óbvias que sejam, ou consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, fáceis, de fácil acesso, de fácil informação. Neste sentido, se não é novidade, eu não estou aqui para dizer que é, eu concordo, não é novidade falar da importância do estudo constitucional no processo, aplicar a Constituição ao processo, nessa perspectiva da Comissão de Juristas, o artigo 1º do Senado me parece mais adequado. Ele é inútil, mas é didático. O outro é inútil e antididático. Então, entre uma coisa inútil e didática, eu opto pela inutilidade didática. É a lei mandando a gente ler a Constituição. E como somos brasileiros, permite-me dizer, o dia que eu tiver uma resolução do CNJ recomendando a mesma leitura, com certeza a eficácia da resolução será ainda maior. Porque nós adoramos uma leizinha infralegal, é nosso. O dia que vier a resolução X do Conselho, leia a Constituição. Ler a Constituição vai ser quesito de avaliação de juiz. Vai todo mundo ler a Constituição. Infelizmente é assim, não digo isso. Mesmo em exame de ordem, não é uma questão de classe, é assim, o dia que começaram a exigir direito constitucional no exame da ordem, todo mundo começou a acordar para o direito constitucional. Não direito constitucional o código, direito constitucional teórico, inclusive a força normativa, etc. Tal. É uma inversão de valores. Ao meu ver, o artigo 1º do Senado, repito, ele tem essa inversão, mas dentro do espírito da Comissão de Juristas, que idealizou o anteprojeto, tem a sua valia. Deus queira que nessa escolha comparativa dos projetos, porque um não revoga o outro, os dois coexistem, até o Senado decidir que prevaleça o artigo 1º do Senado. Mas, e aí é que vem, mesmo que o artigo 1º do Senado não prevaleça o artigo 1º da Câmara, temos o artigo 2º ao artigo 11, de ambos, com alguma diferença, evidente, de redação, de conteúdo, mas a ideia dos artigos 2º ao artigo 11, da versão Senado e da versão Câmara, que equivalem, eles, na verdade, pressupõem que ninguém leia a Constituição. Isso é que é interessante, porque é um código de brasileiros, feito por brasileiros, para brasileiros. Então, embora o artigo 1º do Senado diga, leia a Constituição, depois volte aqui, o artigo 2º do próprio projeto do Senado diz, eu sei que você não leu. Então, vamos falar aqui os melhores momentos dos princípios constitucionais aplicados ao processo. Então, lá, um rol absolutamente inútil de princípios constitucionais aplicáveis ao processo. Sim, é inútil, porque tudo deriva da Constituição. Nada daquilo precisaria estar previsto como lei. Mas, na minha opinião, teria 30 vezes mais repetições constitucionais na lei, para abrir a cabeça de todo mundo, permite-me dizer, a começar pelos operadores acadêmicos do direito, inclusive, sobretudo do processo civil, que mais importante que o Código é a Constituição. Porque a nossa Constituição cuida dos problemas, por incrível que pareça. Não adianta uma lei dizer o que o STJ pode fazer. Não pode. Não pode. Tem que mudar a Constituição. Porque a Constituição não deixa. Ainda no TST, ainda a lei vai permitir. Mas não é o caso. Evidentemente, o Código de Processo Civil não está preocupado com a competência do TST.
Eventualmente, aí a discussão importante que os senhores estão tendo e terão por muito tempo, até vir uma nova CLT. É até que ponto que isto aqui aplica-se ou não efetivamente ao processo de trabalho como um todo, inclusive a atuação do TST. Né? Aqui é pelos porque isso não é teórico. A lei, o código, ao criar o incidente de resolução de demanda repetitiva, ele prevê os casos que o STJ julga esse incidente. Pergunta, isso é constitucional? É constitucional dizer que o TST julga. Mas eu, sinceramente, de boa fé, tenho dúvidas sobre se é constitucional a lei dizer que o STJ e o STF julgam algo, se eles, aqueles tribunais superiores, dizem que a competência é taxativamente constitucional. É o que eu digo, não fiquem chateados comigo, eu não tenho culpa. Isto é assim. Esta é a jurisprudência deles. Eterna, inclusive com questões muito interessantes agora, muito importantes, inclusive sobre corrida eleitoral, sobre foro de prerrogativa. Não pode a lei ampliar o que o STJ e o STF julga, nem para fins de improbidade. É uma das discussões importantes da ficha limpa, ou ficha suja, depende da perspectiva. É muito interessante. É diferente do modelo constitucional trabalhista, onde a lei pode ampliar a competência do Tribunal Superior do Trabalho, e está tudo bem. E mesmo os tribunais regionais federais, que têm competência por lei federal. A Constituição dos estados é que prevê a competência dos tribunais de justiça, não lei federal. Isso é interessante, né? Já que vivemos numa federação. Então, supondo que ninguém leia o artigo 1º, tem lá os melhores momentos dos princípios constitucionais. Enfim, eu destaco alguns. Todos inúteis, mas, vejam, é carinhoso, todos muito interessantes, didáticos. Isso não é feito para academia, é feito para o dia a dia forense. Essa era uma preocupação que a mim sempre me perturbou, mas para que o novo código? É tudo tão claro no código. É claro quando você tem o dia inteiro dentro do laboratório, quando você é um nerd processual. Aí é tudo muito claro. As letras, as coisas. Não é claro para o advogado do dia a dia, para o juiz do dia a dia, para o promotor ou procurador do dia a dia, para o juiz do dia a dia. E isso, por favor, não é um demérito, mas essa é a realidade. Não é? Para a academia, ótimo, quanto mais confusão, melhor. Vamos ficar o dia inteiro brincando aqui de fazer de conta, mas isso é algo extremamente real, que mexe em todos os sentidos. Do cidadão, do jurisdicionário. Então, o artigo 3º, por exemplo, do Senado, que equivale ao 3º da Câmara, fala da inafastabilidade do controle jurisdicional. É vedada a lei, não, a ameaça, a lesão, não é afastado do Poder Judiciário. E aí tá, já que estamos fazendo uma lei interessante, vamos além. Então, o Senado vai sempre um pouco... O Senado é mais tímido, o projeto do Senado é sempre mais tímido. Por quê? Porque tinha um timing de 4 ridículos meses de trabalho. A Câmara teve mais tempo para mexer, ótimo, então, e soube aproveitar isso. Que bom. Então, vai lá e se fala dos meios alternativos de resolução de conflitos, que é tão importante para a Justiça do Trabalho e é, sim, e cada vez será mais importante também para a esfera civil. E a toda hora, o Código ele é até repetitivo, ele investe muito, no âmbito do processo civil, nessa nova mentalidade de um juiz que promove a conciliação, promove a mediação. Tanto que é correto dizer, olhando o projeto, que a espinha dorsal do procedimento comum, eu estou falando do processo civil, a espinha dorsal do procedimento comum proposto pelo projeto é um processo por audiências. Mesmo no civil. A citação inicial é para audiência, de mediação ou conciliação, feito no centro de conciliação do fórum, né, bem no estilo da resolução 125 do CNJ. O que já é, de alguma forma, uma realidade, um pouco mais, um pouco menos incipiente, um estado, no outro estado, no âmbito federal, com outros problemas, mas que é uma verdade. Não como condicionante, que é um problema que o trabalhista já precisou enfrentar, mas a partir do momento que o autor não se negue a tanto, a partir do momento que o réu não se negue a tanto, o ato inicial não é apresentar contestação, é comparecer a uma audiência de conciliação. Ou mediação, vai ser presidida pelo juiz, mas que vai ter preferencialmente conciliador e mediador, e se não tiver nem conciliação, nem transação, nem nenhuma forma de autocomposição, não tira a contestação do bolso e apresenta. Abre seu prazo para contestar. Esse é o procedimento comum proposto, e já era assim no anteprojeto.
Óbvio, o Senado aperfeiçoou, a Câmara aperfeiçoou, e que bom, e viva o processo legislativo. Né? Então, veja, se extrai didaticamente coisas que a gente poderia extrair da Constituição, tudo no artigo 3º. O artigo 4º é a mesma questão, fala-se aqui do princípio da, enfim, eu gosto de chamar de princípio da eficiência processual, né? O processo e a sua razoável duração, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, mas celeridade sempre no sentido de eficiência, de produzir o máximo de resultados com o mínimo de esforço, com o mínimo de custos possível. E, ao meu ver, os artigos 4º, tanto Senado como Câmara, são pertinentes, porque, lógico, eles não se limitam a repetir o texto constitucional. E eles enunciam, então, de forma, ao meu ver, satisfatória, a ideia de que essa razoável duração do processo não é só de produzir sentença, mas é também de satisfazer o que está na sentença, que é algo muito claro no direito europeu, inclusive em algumas constituições europeias, mas que para nós a doutrina é clara, a lei não é clara, a Constituição não é clara. Então a lei agora evidencia. Olha, a razoável duração do processo não é só ter uma sentença rápida, mas é ter o direito reconhecido na sentença também de forma rápida, a tal da execução. Cumprimento de sentença, execução, quer dizer, o Código também, o projeto está preocupadíssimo com a execução, e tem que estar, tanto que as últimas reformas estruturais do CPC dizem respeito à execução, procurando aperfeiçoá-la, porque, diferentemente do que um grande deputado federal, candidato à reeleição pela minha terra diz, pior que está, pode ficar sim, e tem ficado muito pior. Né? Então, vamos melhorar. O artigo 7º fala de isonomia, fala de contraditório. Essa ideia de contraditório, aliás, ela é incisiva, ela é repetitiva, ela é maçante, ela é cansativa no projeto, como já era no anteprojeto. Mas se tem uma palavra que se repete nos projetos, e inclusive nesses 10 primeiros artigos, 11 primeiros artigos, é contraditório. Contraditório em todas as suas variantes. Pergunta, isso é errado? Não, isso é constitucional. O que é errado é não ter contraditório. O que é errado é não ter prévio contraditório. O que é errado é não ter prévio contraditório eficaz. E como tanto lá como cá, às vezes não há o tal do contraditório prévio eficaz, o projeto insiste em ter que ter contraditório. O juiz pensa contraditório. Ele expõe, ele abre, chega-se até, e aí a evolução no artigo 9º, no artigo 10, isso foi falado, falou-se muito bem, eu cheguei quando o professor Estevão Malê falava, e concordava com sua excelência quando ele falava da vedação da decisão surpresa, né, que, enfim, é uma ideia hoje, permito-me dizer, absolutamente correta, extraível da Constituição brasileira. Né? Mas que a lei brasileira, o Código brasileiro, a CLT, o Código de Processo Penal, não trata disso. Então, vem lá o artigo 10 dos projetos, com alguma diferença entre um e outro, cuidar dessa ideia. Sim, o juiz, ao apreciar questões, mesmo aquelas que ele, juiz, que ela, juíza, podem e devem reconhecer de ofício, devem submeter isto ao prévio contraditório. E o Senado e a Câmara chegaram a fazer até, né, o requinte, que a gente até comenta entre nós, mas é o requinte de descrever, olha, mas se o caso for de urgência, posterga-se o contraditório. Então, para não ter erro de que contraditório não é eliminado. Contraditório é, no máximo, postergado. Postergado porque há outro princípio constitucional, a efetividade, a exigir uma mera postergação, mas nunca uma eliminação. O artigo 11 vai falar da fundamentação das decisões, como princípio, e da publicidade. Também, permito-me dizer, absolutamente inútil a previsão, porque isto está muito claro para todos nós no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Mas está lá, repetido, inclusive com as exceções com relação à publicidade, em nome, enfim, de um interesse privado, de um interesse peculiar, e assim vai. O que existe, isso também foi bem falado, né, o doutor Júlio falou, o doutor Homero falaram, não me lembro do doutor Malê ter falado, mas, enfim, mas falaria se tivesse tempo, é a questão da fundamentação. Né? Aí sim, lá no 499 na Câmara, que equivale ao 476, né, ou coisa parecida do Senado, aí o código ele sai da principiologia e regra,
estabelece a regra do que é essa fundamentação. E aí, tem gente que está adorando, eu, por exemplo, adoro, acho muito pertinente a exigência, e há aqueles que não gostam nem um pouco. Outro dia eu falei isso num congresso da AMB, e por N razões, os colegas eu acho que não sabiam do 499, mas eles ficaram muito bravos com aquilo. E tanto que até desde então todo mundo começou a falar muito do 499. Daí depois eu me arrependi de ter falado do 499, porque ele estava lá quietinho, escondido, no meio, bem no meio, estrategicamente no meio. Mas, enfim, ainda dá tempo de tirar, não dá. Agora já foi, passou. Esse é o devido processo legislativo. Aí é ver como a prática absorverá isso. Evidentemente, eu não posso falar que o processo fica 70% mais rápido se o juiz tem que usar 25 páginas para fundamentar uma decisão. Evidente. Se ele tem que responder uma a uma das causas de pedir além dos fundamentos, a decisão dele é mais longa, é mais demorada e ponto. Acabou. Isso não é processo mais rápido. Eu prefiro este processo, mais fundamentado, mas ele não é o mais rápido. Evidentemente que não é. Até porque a causa de pedir é uma coisa, aqui é fundamento. Causa de pedir, todo mundo responde. Fundamento. Mas o seu fundamento é inútil, é ridículo. Eu menosprezo o seu fundamento. É isso que o senhor tem a dizer? Então escreva. Fundamentou. Está fundamentado, mas está fundamentado. Uma linha precisou escrever para dizer que o fundamento é inútil. Eu sei que é inútil. Senão, eu não sei. Dá a entender que não sensibilizou, não viu. E eu fico na dúvida sobre se visse, teria sensibilizado. O artigo 5º do Senado, que equivale ao artigo 8º da Câmara, enfim, aí não há uma certa adequação, não é propriamente o mesmo dispositivo, mas fala-se de boa-fé, tá? Boa-fé do ponto de vista que envolva todos os sujeitos processuais, fala-se da cooperação entre todos os sujeitos processuais, e ninguém duvida isso entre juiz, advogado, ou juiz promotor, juiz defensor, mas eu já vi muitas críticas, e bem feitas, e respeitáveis, evidentemente, entre advogados, ou procurador e advogado, ou advogado e defensor, ou advogado público e privado, cooperarem entre si. E há certos colegas, enfim, até dizendo, eu como advogado não cooperarei mesmo. Eu acho que é por isso que a lei precisa, então, corrigir o comportamento. A lei valorou e acha importante que colegas de profissão, mesmo que públicos, privados, membros do MP ou da Defensoria Pública, possam cooperar entre si, o que não significa trair a confiança de um cliente. Isso é uma coisa totalmente diferente, mas ser leal, agir com boa-fé, etc. Então, são questões novas, inclusive éticas, deontológicas, que vão ser importantes para nós. Não só para nós, que já vivenciamos isso na prática, inclusive, mas eu tenho muito orgulho de ser professor de graduação. Antes de ser professor de pós, professor de graduação, e 3 vezes por semana, inclusive amanhã de manhã, na graduação. Inclusive dando aula sobre o projeto de código. Você, como senador, optaria este ou aquele, por quê? A prova é assim. Mas eu me preocupo com os novos meninos e novas meninas. Eu quero ensinar isso para os alunos, como eu já ensino, mas agora com respaldo legislativo. Se o problema não é de berço, é de lei. Aliás, no Brasil dizem isso, que a mudança cultural vem pela lei. Então, está na lei. Quanto tempo vai demorar para pegar é outra história, mas eu acho que o nosso papel é destacar isto, e também o artigo 8º fala em fins sociais, do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade, eficiência e tudo de bom. São diretrizes hermenêuticas que, vejam, para nós hoje, até por causa das novas escolas hermenêuticas, estão, de alguma forma mais ou menos intensa, em todo o nosso discurso, judicial, acadêmico, forense. E o Código, ao meu ver, os projetos, aqui mais a Câmara do que o Senado, passam isso oportunamente a limpo. No plano infraconstitucional, no plano da principiologia infraconstitucional, eu gosto de chamar aqui de modelo infraconstitucional, justamente para fazer o paralelo do modelo constitucional
que não é só princípios, mas o modelo infraconstitucional também não é só princípios, mas falando dos princípios infraconstitucionais, o que há de interessante. Eu destaco, enfim, doutrinariamente, divido, melhor dizendo, esse modelo infraconstitucional em 7 grupos de princípios. Né? Princípios relativos à prestação jurisdicional, relativos à organização dos procedimentos, etc. e tal. Então, eu vou tomar a liberdade de usar esses 7 grupos, brevemente, para expor alguns princípios que se encaixam em cada um desses grupos. Até porque é algo que nos permite ter uma visão panorâmica muito fiel ao projeto, tanto do Senado como da Câmara, até evidenciando as diferenças que existem, e existem sim, entre ambos os projetos. Bom, primeiro grupo, os princípios relativos à prestação jurisdicional. Aqui, em rigor, o anteprojeto inovava mais do que os projetos do Senado e da Câmara. Senado e Câmara, por N razões, por uma escolha que foi feita no Senado e que a Câmara aderiu a essa escolha política, né, mantém a regra básica de que o juiz está vinculado ao pedido e à causa de pedir, formulada pelo autor, sendo certo que pedido e causa de pedir pode ser alterada antes da citação do réu, ou depois com a concordância, e nunca depois do saneamento do processo. Eu digo isso porque no anteprojeto a proposta era que a causa de pedir poderia ser modificada a qualquer tempo. A qualquer tempo. Né? Então, é algo que está lá. E evidente que foi, enfim, o professor Luiz Henrique Volpe Camargo estava comigo, a gente era da comissão do Senado. Nós dois, entre o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, o ministro Atos Guzmão Carneiro, lamentavelmente falecido em julho agora, e o professor Dorival Renato Pavan, professor e desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Essa era a comissão que assessorava no Senado Federal. E eu posso lhes confidenciar isso, porque isso é público, está na internet, está no site do Senado, vinculado ao PLS 166/2010, que era a numeração do projeto lá. Este dispositivo de alteração da causa de pedir a qualquer tempo foi o campeão de críticas. O que mais chegava com crítica era isso, porque, convenhamos, talvez demais, irrealista, por N razões, insegurança jurídica extrema. Então, prevaleceu. Né? Agora, a ideia então, de princípio dispositivo, ele prevalece fortemente nos projetos do Senado e tal. Agora, não confundamos o dispositivo com a vedação da decisão surpresa, são coisas diferentes. Eu diria até, dentro daquela ideia de cooperação, até a ideia de que o juiz, mesmo naquilo que ele ou ela pode trazer de ofício para o processo, submete-se ao prévio contraditório. Né? Ao meu ver, só fortalece essa ideia principiológica de que as partes têm que saber o que está acontecendo no processo. Um segundo grupo diz respeito aos princípios relativos à organização dos procedimentos. Aqui há uma enorme diferença, que é a possibilidade expressa de flexibilização procedimental. Aqui, o segundo campeão, o professor Luiz Henrique Volpe Camargo sabe disso, é minha testemunha, que eu já falei agora, testemunha número 2 aqui para Second Evidence. Né? Foi o segundo campeão de críticas no Senado, porque a flexibilização procedimental do Senado era geral. As pessoas organizavam o procedimento como queriam. Então, politicamente, aquilo não passaria. E a ideia, como tinha lados bons, é pensar em algo menos radical. E o que acabou passando no Senado, passou na Câmara, é a possibilidade de o juiz alterar prazos, aumentando-os só para aumentar, nunca para reduzir. Convenhamos, ninguém vai achar ruim. O problema é reduzir, né? E outra coisa que me parece bem realista, bem interessante, inclusive para a esfera do trabalho, a possibilidade de o juiz alterar a ordem das provas a serem produzidas. Ao meu ver, isso é bastante interessante. Lógico, mediante consulta, contraditório, mas isto é o que está, tanto no Senado como na Câmara. Tá? Existe até mesmo um artigo muito interessante, esse só existe na Câmara, não existe no Senado, que tem a ver com a organização dos procedimentos. É uma regra, não é um princípio, mas é bem interessante, porque ele permite que as partes, em determinados casos, enfim, que aceitam transação, possam acordar entre si sobre cronograma processual, calendário processual e sobre atos processuais. Uma ideia bastante interessante que tem dividido muito aqueles que já se predispuseram a estudar
sobre o assunto, quais são os limites disso. E aí, na esfera trabalhista, é sempre um problema, porque eu tenho uma desigualdade pressuposta nos polos do processo trabalhista, mais até do que eu tenho na esfera civil. Lógico que lá eu posso ter o consumidor e a grande empresa, mas digamos que na justiça trabalhista isso é 99% das vezes. Lá no civil, não necessariamente. Às vezes eu tenho duas grandes empresas, um Estado e uma agência, etc, etc. Tal. Aqui não. Aqui, geralmente, eu tenho esse desequilíbrio a recomendar um extremo cuidado em aplicações. Agora, com relação à concentração de atos processuais, eventualidade, etc., tudo isso, mais ou menos, como está, fica. Há muita mudança de regra, não de princípio. Então, há, por exemplo, as exceções de incompetência, suspeição de impedimento, isso desaparece. Vira tudo ou preliminar de contestação ou petição avulsa. Então, há uma descomplicação, mas que, veja, do ponto de vista principiológico, não chega a afetar aquilo que nós temos. É muito mais uma solução de regra e não de princípio. Terceiro grupo, com relação à atuação dos sujeitos processuais. Aqui, ao meu ver, os princípios são mantidos e enaltecidos, são desenvolvidos, são aprimorados. Então, a ideia de probidade processual de todos os sujeitos, né? E, ao meu ver, o código aí como regra certa. Veja, o juiz não sanciona o advogado. O juiz chama a atenção do advogado e oficia a ordem. O juiz não sanciona o membro do Ministério Público, ele chama a atenção. E avisa a Corregedoria e o Conselho Nacional. Idem para o defensor público, idem para o advogado público. E a recíproca é verdadeira, né? Eventualmente ninguém sanciona o juiz, mas o leva para uma Corregedoria, para o Conselho Nacional. Então, isso é bastante importante. Forte a ideia de probidade, forte a ideia de responsabilidade de todos os sujeitos processuais, inclusive os que detêm capacidade postulatória, a ideia de lealdade, a ideia de sucumbência, muito cara ao processo civil e menos cara à justiça trabalhista de forma generalizada, mas tudo está como princípio, como nós estamos. Lógico, do ponto de vista da regra, os honorários de advogados são totalmente diferentes no projeto do que em relação ao atual, inclusive em relação à fazenda pública. Tá? Mas o princípio, quem deu causa responde, está mantido. Quarto grupo dos princípios infraconstitucionais relativos às nulidades processuais. Aqui também, como princípio, não há nenhuma modificação. A melhor doutrina foi ouvida e virou lei. Essa é a grande verdade. Prevalece o conteúdo em detrimento da forma, dando-se oportunidade a todo tempo de sanear o vício, de aproveitar o conteúdo em detrimento da forma. Mesmo aquilo que o professor Mallet tinha falado, lógico, vamos discutir o que é erro grave, vício grave, até que ponto que o ministro do TST, ou do STJ, ou do STF pode sugerir uma convalidação de um vício, mas isso é uma regra, o princípio está lá. Há vício, vamos tentar superá-lo, vamos tentar consertá-lo. Então, ao meu ver, principiologicamente falando, as ideias estão bem feitas. O que eu não consigo, confesso, de antemão, é saber se o princípio da fungibilidade recursal se aplicará. Em alguns momentos, o projeto, sobretudo na versão Câmara, ele próprio já trata da fungibilidade. Se você embargar de declaração da decisão monocrática do ministro, o ministro pode converter aquilo em agravo interno, que é uma prática que alguns tribunais já têm. Os superiores, sobretudo, já têm essa prática. Agora, eu acho que isso já não é fungibilidade, já é uma conversão, é uma outra figura que a gente explora menos no direito brasileiro, mas que há no direito estrangeiro. E sobre hoje a preocupação, que é um tema também muito caro, a justiça trabalhista, que gera problemas grandes na justiça do trabalho, se a hipótese é de tutela antecipada ou tutela cautelar. Que hoje essa dualidade nos cria uma série de problemas sérios e que, ao socorro dessa dificuldade, existe o atual 273, parágrafo 7º, que alguns chegam a falar em fungibilidade das tutelas de urgência. Eu diria que esse problema é eliminado nos projetos, tanto versão Câmara como versão Senado, porque, em última análise, não há essa dualidade. Embora por caminhos diversos, Senado e Câmara juntam tutela antecipada e cautelar numa coisa só. O que, na minha opinião, é extremamente importante. Então, ao meu ver, não haveria espaço, não haveria porquê, razão para esta fungibilidade que hoje alguns extraem com mais
amplitude, alguns com menos amplitude, do 273, parágrafo 7º. Depois um quinto grupo, são 7, depois só as conclusões rapidamente, portanto, em 5 minutos no máximo eu concluirei. Produção probatória, princípios relativos à produção probatória. Aqui também, em rigor, a maioria dos princípios é preservada pelos projetos. O que é diferente, e isso afeta princípios, foi enunciado nas 2 palestras que me antecederam. Então, há uma modificação severa na mediação, né, na imediatidade, na colheita da prova. O projeto de Código de Processo Civil quer que o advogado, ou o procurador, ou o defensor, faça as perguntas diretamente ao juiz. Então, a ideia de imediatidade, ela cai. Né? Prevalece a oralidade, mas aí mediante a mediação do juiz e não a imediatidade do juiz, porque quem vai fazer as perguntas é, em última análise, o advogado. Já ouvi alguns colegas da magistratura criticando veementemente o dispositivo, que viram nisso trabalho dobrado, é tomar conta da testemunha e do advogado. Né? Porque aí o bom advogado destrói uma testemunha, e acabou. E, às vezes, o juiz, se chegar tarde, a testemunha já está destruída. Já arrancou mais do que era para arrancar. Ou inviabilizou um testemunho. Então, é uma questão. Para nossa cultura, é algo muito novo. Tem que ser bem estudado. Na arbitragem funciona. Eu não estou falando de arbitragem, estou falando de processo civil. Processo civil, às vezes, numa minúscula sala de audiência, com 48 graus, não tem nem papel do governo estadual para fazer uma ata. É diferente da sala de arbitragem, onde te dão bolachinha balduco para comer, porque custa R$5.000 por mês, por parte, para manter um processo lá. É um pouco diferente a realidade. E eu falo isso com absoluta tranquilidade, enaltecendo o judiciário. Isso não é processo arbitral. Então, é muito diverso. Vamos ver o que acontecerá. A própria OAB foi muito reticente em relação a isso. É interessante ver isso. A própria OAB falou, opa, será que estamos preparados para isso? Obviamente, pressupondo aqueles que passam no exame de ordem, né? Óbvio, senão a preocupação não existiria. É interessante. A tipicidade das provas é mantida, até porque esse é um princípio constitucional, mas o interessante é que algumas provas novas, meios de prova nova, são introduzidos. O principal é a ata notarial, que hoje é usada como prova atípica, mas que passa a ser regulada pelo projeto, o que eu acho particularmente bastante interessante. Lógico, há todo um aprimoramento de documento eletrônico, prova eletrônica, etc. e tal. Até mesmo em termos de prova, de audiência, a documentação por um smartphone de uma audiência é admitida expressamente pelos projetos e sem a anuência, sem a prévia concordância do juiz. O advogado quer gravar, ele põe na mesa, grava e ninguém pode impedir. A não ser que o juiz confisque o aparelho, mas daí ele vai ter que consignar em ata, e vai tirar outro aparelho, e vai ficar nisso até acabar a audiência. Interessante. Tá? Enfim, aí há um cuidado melhor com a prova emprestada, aquisição da prova, mas, repito, nada que a gente já não tenha. Sexto e penúltimo princípio, em relação à atividade executiva, aqui o doutor Homero, que acabou não falando de execução, então também não vou falar. Mas em termos de principiologia, tudo mantido. Tudo mantido. Aliás, onde tem menos novidade estrutural e principiológica nos projetos, é justamente na execução. E aí a questão não é uma crítica, é uma constatação. Por quê? Porque o processo civil acabou de mudar, 2005 e 2006, é muito recente. Então, não há nada de novo. Há, isso sim, isso é correto, o aprimoramento daquilo que já está aí. Inclusive com algumas dúvidas básicas que acabaram passando da última reforma. Hoje, no processo civil, essa é a grande verdade, todo mundo sabe que tem que pagar em 15 dias sob pena de multa, mas ninguém sabe como conta o prazo de 15 dias. Na execução de título extrajudicial, todo mundo sabe se pagar em 3 dias, os honorários ficam reduzidos em 50%, mas ninguém sabe como conta o prazo de 3 dias. Né? E o advogado tem uma dificuldade enorme de orientar o seu cliente ad impli, porque ele pode errar. Olha, os 3 dias conta assim, não conta assado, e perde-se o desconto. Né? Então, tudo isso é resolvido pelo Código. Agora, não há uma execução extrajudicial, uma execução parajurisdicional. Não há, não houve espaço para se discutir isso, embora algumas ideias, em alguns momentos, tenham sido aventadas. Então, a ideia do princípio do título executivo, da tipicidade dos atos executivos, o princípio do resultado, que foi aqui discutido, né, o 620 atual, tudo isso está lá. E aí, lógico, podemos ter luzes novas, mas o princípio em si vem mantido.
Com relação aos recursos, o último grupo dos princípios infraconstitucionais. Aqui também o que há, na minha opinião, é a mudança de um princípio e há, sim, muita modificação de regra. Né? Isso também já foi falado, inclusive, pelo professor Malê. Mas, veja, o único princípio que muda mesmo, que, na verdade, na minha opinião pessoal, nem é um princípio no Código atual, todo mundo fala do princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias. Pois bem, isso existe na CLT, não existe no processo civil brasileiro. Isso deve existir no juizado especial, mas não existe no CPC brasileiro. O CPC brasileiro atual é justamente o oposto, é o princípio da recorribilidade tresloucada e irresponsável das interlocutórias. É o oposto. Realmente é o oposto. Eu estou muito convencido disso. Cabe agravo de tudo, de toda a interlocutória. Aponta a professora Tereza Vamber, que foi a relatora geral, ela foi parar nas páginas amarelas da Veja, é famosa essa. Enfim, a gente só vê coisa ruim da Veja, mas a Veja sabe ser divertida. E foi a frase da semana, aquela página lá, não era amarela, é branca, né, a página, mas ela, as frases da semana, e atribuída à professora Tereza, enfim. E ela falou, olha, um dos problemas do processo civil brasileiro é que o juiz espirra e do espirro cabe recurso. Substituindo a palavra espirro por decisão, isso é absolutamente verdade. Então, o que o código, o projeto faz? Isso faz desde o anteprojeto, elimina. Mas não é o modelo trabalhista. Passa a haver interlocutórias taxativamente previstas na fase de conhecimento. Não é só para destrancar recurso, não é só na fase de execução. E é interessante ver, o Senado, são mais ou menos 10 hipóteses. A Câmara, mais ou menos 20 hipóteses, fora as dispersas. Então, veja, há uma enormidade de diferença aqui sobre o que o Senado vai fazer. Ele vai optar 10, vai optar 20. E a pergunta que não se cala é, muito bem, passa-se amanhã o código, só 10 interlocutórias são recorríveis. Essa é uma pergunta que assusta a justiça trabalhista também, uma decisão do juiz trabalhista que dá uma tutela antecipada. Não cabe recurso, não cabe. Aqui não cabe recurso de jeito nenhum. O que cabe? Mandado de segurança. E às vezes eu me pergunto se a lição correta, a resposta correta, permito-me dizer, não cabe nada. O legislador fez a opção. Não cabe nada. O juiz errou, está na conta. O juiz é humano. O juiz erra. Menos frequentemente que outros humanos, né? Mas erra. Né? Agora, o problema é a vivência da justiça trabalhista mesmo. Uma liminar como essa pode gerar um dano irreparável para o réu. Tive o privilégio de outro dia participar de uma semana acadêmica na IJUD, da TRT2, né, do TRT2, e uma magistrada de primeira instância trabalhista trouxe uma questão fabulosa sobre, a questão era até saber se a tutela antecipada podia ou não ser concedida de ofício. E Sua Excelência sustentava a possibilidade de, no âmbito trabalhista, ser concedida de ofício. E o desembargador da mesa pediu a palavra, eu dei graças a Deus, porque eu não sou trabalhista, eu falei, mas não vamos meter na briga alheia. Fiquei feliz, o desembargador pediu a palavra e falou, mas sabe qual é o problema de se dar uma tutela antecipada de ofício na justiça trabalhista? Era um caso de, enfim, a reclamante havia sido demitida durante a estabilidade, e ela dizia, entre outras coisas, que sofria um bullying enorme, enorme, enorme. E a discussão era essa, a juíza deu a liminar de ofício para reintroduzi-la ao trabalho. E a visão do desembargador, a mim, me agradou muito, mas não pode, vai ser pior para ela, do ponto de vista psicológico. Se são verossímeis as alegações dela, que ela sofria bullying, sofria isso, sofria aquilo, estava grávida, é pior para ela e para o bebê. É melhor ela ficar de fora e ficar com dinheiro, compensar. É interessante a questão, não estou, evidentemente, defendendo uma ou outra posição, mas, numa situação como essa, nos deixa sossegados saber que um mandado de segurança nos leva à segunda instância. Para todos os efeitos, a tutela antecipada, ou seja o que for o nome que for dado a ela será agravável de instrumento né, no projeto de código. Agora, os demais princípios são mantidos. Um que é enaltecido, particularmente acho que ele já existe, é o princípio da colegialidade. Isso é interessante, ao meu ver, acaba afetando a justiça trabalhista em cheio. Toda a decisão monocrática proferida no âmbito dos tribunais é agravável. Toda a decisão é agravável no âmbito dos tribunais. Monocrática, colegia. O recurso chama-se agravo interno, não regimental, né, como a prática consagrou, e o que é interessante é que o prazo é de 15 dias.
E aí se vão ser úteis ou não na Justiça do Trabalho é uma questão pertinentíssima, mas que lá será útil, com certeza será útil, porque lá não haverá nenhuma outra regra a sugerir o oposto. Senhoras e senhores, são essas as considerações que querem ser um breve apanhado, né, de princípios, tanto constitucionais como infraconstitucionais, que estão refletidos nos projetos, tanto o Senado como a Câmara. Eu agradeço muito a atenção com que eu fui ouvido e agradeço, na pessoa do ministro João Oreste Dallazen, o honroso convite que me foi formulado, a oportunidade de aqui estar mais uma vez, e permita-me, ministro, falar que Vossa Excelência prossiga dessa forma, porque, permito-me dizer, não por minha causa, mas pela discussão, a importância da discussão, porque, mais dia ou menos dia, esse código virá. E como os senhores terão percebido ao longo de todo o seminário, eu mesmo tive o privilégio de ouvir várias considerações fundamentais, pertinentíssimas, todas as questões que todos nós hoje, bem ou mal, achamos que temos alguma certeza sobre elas, deverão ser repensadas, nem que seja para confirmar aquela certeza. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde.